Nesse vídeo, vou ensinar passo a passo como fazer a kunai do Minato usando o EVA. Essa foi outra sugestão dada por um de nossos inscritos. Todas as sugestões dadas por vocês são lidas com muito carinho e anotadas. Inscreva-se no nosso canal, assim você fica por dentro de todos os conteúdos que postamos aqui. Vamos começar fazendo o molde. Risco 13,5 cm e marco um ponto nos 11 e nos 10,5 cm. Onde marquei 11, posiciono a régua e marco 2,5 cm para cada lado. E fecho formando a ponta da kunai. Onde marquei 10,5, eu marco um ponto 5 cm para fora. Vou unir os pontos, mas tentando dar uma curvadinha no risco. E fecho a parte de baixo tentando curvar também. Depois, faço um risco unindo esses pontos e marco 1,5 cm para fazer os riscos da lâmina. Basta fazer somente um lado da kunai, e depois é só dobrar o papel e cortar, para sair simétrico. Estou usando um EVA grosso de 5 mm. Risco o molde nele 2 vezes. Se você tiver um EVA mais fino, você pode riscar o molde mais vezes. Em seguida, corto no papel a parte da lâmina e risco nos moldes. Depois, marco esses pontos e o centro da kunai e faço um risco. Aqui, uno os lados para fazer uma marcação. Afinal, vamos separar as lâminas pequenas do corpo da kunai. E mesmo que os moldes sejam simétricos, na hora de cortar podem ficar irregularidades da tesoura ou do estilete. Então, faço essas marcações para quando colar ficar bem direitinho. Resolvemos fazer separado dessa forma porque, como a kunai do Minato é curvada, na hora de lixar e afinar a lâmina foi bem difícil de não esbarrar nos cantinhos. Então achei que fazendo separado assim, o acabamento ficaria melhor. Colo a parte 1 com a parte 4. A parte 3 com a parte 2. E a kunai principal. Apertando bem e colando bem os cantinhos. Em seguida, uso a micro-retífica para ir lixando e afinando a lâmina, respeitando as marcações. Vá com cuidado e paciência nessa hora, para a lateral ficar bem fininha e bem acabada. Faça o mesmo com as lâminas menores. Cuidado para não lixar demais e diminuir o tamanho original delas. Ao final, colo as partes respectivas e lixo mais um pouquinho embaixo para finalizar essa parte. Usei um pouco de calor para aquecer o EVA e
fechar os poros para preparar para a pintura. Se for fazer isso, cuidado para não derreter o EVA e estragar a kunai. Aqui estou usando um EVA de 10 mm, aqueles bem grossos usados como tatame mesmo, para fazer o cabo. Risco e corto 2 retângulos de cerca de 11,5 cm. Depois, colo um no outro. Usei de novo a micro-retífica para ir gastando as pontas e arredondando bem o cabo. Não precisa ficar perfeito, pois vamos revesti-lo com o EVA bem fininho para dar um acabamento. Estou usando um EVA de 1 mm ou até mais fino, parece um papelzinho mesmo. Corto um pedaço dele para revestir o cabo que fizemos. Aqui usei rosa porque era o que eu tinha, a cor não importa, pois vamos pintar tudo depois. Colhe o cabo e vai enrolando no EVA. Corto as extremidades e mais uma vez uso a micro-retífica só para dar uma suavizada na linha da cola. Aqui estou usando o EVA de 4 mm. Faço 2 círculos do tamanho do cabo e depois mais 2 círculos menores. De novo, usei a lixa para deixar tudo mais bonitinho. Depois, colo o círculo menor no maior. E colo cada uma dessas peças nas extremidades do cabo. Estou usando um arame fininho para dar uma estabilidade maior na hora de colar as peças, mas isso é opcional. Novamente, pego o EVA de 10 mm e risco um círculo de cerca de 4 cm. Essa vai ser a argola da ponta. Vou lixar para tirar a textura do EVA e para ir arredondando até ficar tudo lisinho. Uso a lixa para fazer o buraco do meio e vou lixando e afinando até ficar satisfeita. Ao final, colo um pedacinho de arame e junto ao cabo também. Estou usando cola de madeira como primer antes de pintar, porque a cola de madeira deixa tudo bem durinho e resistente, mas você pode usar cola branca também. O EVA fica bem rugoso depois de lixado, então quis me certificar de colocar bastante camadas de cola para deixar a kunai o mais lisa e o mais parecida com o metal possível. Usei 5 camadas de cola no total, esperando a secagem total entre elas. Depois de seco, usei tinta spray preta brilhante na lâmina e na argola. Depois de seco, protegi as extremidades e pintei o cabo com tinta dourada.
Ao fim, protegi as partes centrais da kunai para pintar as lâminas. Usei a cor cromada. Ao final de tudo, escrevi os kanjis no cabo e passei verniz em tudo, para proteger bem a pintura e a escrita. E esse foi o resultado. Apesar de ser feita com EVA, a kunai ficou bem dura e resistente. Eu gostei bastante do resultado. Me contem nos comentários o que acharam. Fiquem à vontade para dar sugestões de vídeos. Nós lemos todos os comentários e anotamos todas as suas sugestões. Se inscrevam e deixem seu like, assim vocês têm acesso a todo o nosso conteúdo mais de perto e nos motivam para continuar trazendo cada vez mais tutoriais para vocês. Muito obrigada por assistirem até aqui e até a próxima!